Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor e o Putin inicialmente ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia, porque... Ele é popular lá. Trouxe ele o é popular. respeito. Uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética, né? Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque se um dia a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos. Inaceitável para uma grande potência. Se você é uma potência pequena, faz parte. Né? Se você sei lá, a Finlândia ou aí você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer sua própria zona de influência. Então, isso eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia, mas claramente acha que o comportamento dos Estados Unidos, né, de tratar a Rússia como um país menor. Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e Obama, né, que Obama ganhou em 2012. E num debate assim, o Romney uma vez falou: a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou: a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência, a Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia. Falando, olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás, que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto, ela não sofreria mais tanto se houver sanções severas dos Estados Unidos dela. Embargo. Porque ela vende muito gás para a China. Caixa, tem dinheiro em algum 600 lugar. bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 bilhões para... E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá, tinha uma grande indústria que é fundamental para a União Soviética. E tem uma região que produz muito trigo. A Rússia é responsável por 1/3 da exportação de trigo do mundo, então é uma superpotência. E com a mudança climática, cada vez mais terras na Rússia podem ser utilizadas para a agricultura, que antigamente que interessante, era congelado permanentemente. E agora, com essa mudança, a Rússia vai se tornar um grande exportador de grãos. Agrícola, né? Porque a Sibéria, cara, tudo isso está aos poucos... A gente se fode com isso, porque vai ficar mais quente, aqui talvez vai ter lugares onde não vai... O Brasil pode ser um dos grandes perdedores, porque o padrão de chuvas já muda, né? Toda a produção agrícola brasileira precisa das chuvas da Amazônia. Então, se você tem um colapso lá, afeta a economia brasileira. A Rússia é um dos ganhadores, junto com o Canadá, que o Canadá também consegue produzir mais. Pode crer. Então, eu acho que sim, tem vantagens econômicas, mas, acima de tudo, é uma questão de segurança, que a Rússia não quer ter os militares, vamos dizer, de um outro bloco tão perto da fronteira. Que é tipo Wars mesmo, né, que você está jogando, né? Se ele não quer a fichinha ali. Porque onde está a maioria da população russa?
está perto da Europa. Então, se você vai para... aliás, é incrível, se um dia vocês tiverem tempo, é visitar a Sibéria, que, sobretudo no verão, é muito interessante. Você pode... A Sibéria vai... Aí, até do outro lado, a Rússia faz quase fronteira com o Alasca, né? Só que lá, ninguém mora lá. Na verdade, tem até um problema de migração chinesa, porque a China expande muito e, aos poucos, está comprando terras desse outro lado. Mas a maioria da população russa está perto de Moscou, perto da Ucrânia. Então, o fato de você ter uma presença americana lá atrapalha os russos muito mais do que a ascensão chinesa que, enfim, acontece lá longe na Sibéria. E a China é mais um provável aliado da Rússia do que os Estados Unidos, né? E aí vem o grande problema, porque o que muita gente nos Estados Unidos diz? Botar sanções, se os russos invadirem a Ucrânia, por exemplo, tirar eles do sistema bancário internacional, impossibilitar que qualquer pessoa faça negócio com a Rússia. Isso para a China é excelente, porque a Rússia faz o quê? Vai ter que fazer negócio com a China. Então, sanções, eu, pessoalmente, acho que não dá muito sinal. Em Cuba, por exemplo... Pelo que você está dizendo aí, se houverem sanções à Rússia, quem fortalece a China. Claro, porque a Rússia vira mais dependente de outros atores, eles que não querem acima de fortalecer tudo, a China. E também, se você impuser sanções, o governo pode culpar qualquer problema apontando para as sanções. Dizer, a gente está super mal, mas é a culpa dos outros. É um pouco o que acontece em Cuba, Venezuela, Irã, todos são países onde você tem um fortíssimo nacionalismo, porque o governo pode dizer, a gente está numa grande batalha, e quem realmente sempre sofre mais são sanções são os mais pobres, porque sempre tem um jeito de conseguir os produtos. Eu, alguns anos atrás, fui para a Coreia do Norte. Sanções, não dá para comprar nada a princípio. Aí, jantar com o governo, etc. Heineken, tudo. Por quê? Porque o cara chega, sei lá, dá um jeito, entendeu? Tinha tudo. Então, a elite política não sofre com sanções, porque sempre conhece alguém que conhece alguém e tal, que traz... Quem sofre é a galera mais pobre. Então, eu espero muito que essa não será uma das respostas do Ocidente, se tiver um conflito. Nesse jogo aí, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, o Brasil tem alguma parte nisso? Ou a gente está de espectador? O Brasil, acima de tudo, é espectador. Mas, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, que é uma península que tem um significado super importante na história russa, onde a elite russa tirava férias, é o mais próximo que eles têm assim de uma de uma região de veraneio, assim, basicamente, né, que tinha um potencial enorme de turismo. Eu fui alguns anos atrás e, enfim, a infraestrutura não é ideal, mas poderia se tornar um grande centro turístico. O que aconteceu? Os europeus impuseram sanções sobre os russos em resposta à invasão. E aí os russos começaram a impor sanções contra os europeus. E aí abriu uma oportunidade para produtos brasileiros. E eu fui para Moscou em 2015, e aí um colega de uma faculdade local me levou ao supermercado e disse, olha aqui a carne brasileira. Então, de fato, tinha muitos produtos brasileiros. Então, se tiver uma ruptura na relação econômica entre a Rússia e o Ocidente, a relação comercial entre Brasil e Rússia tende a aumentar. Mas não é muito, porque não são a Rússia não é uma economia tão grande assim. Agora, o Bolsonaro tem uma viagem marcada para Moscou no mês que vem. Se tiver uma guerra agora, eu espero que o Itamaraty vai dizer, vamos aguardar um pouco, porque se isso de fato acontecer, os americanos e os europeus vão dizer, poxa... O Brasil se alinhando ali. De certa forma sim, porque você está prestigiando, né? Você está vendo uma visita de Estado, que o Bolsonaro está nem aí. Ele quer viajar porque ele precisa fazer uma viagem igual ao Lula, que foi recebido como um grande chefe de Estado. Quer se mostrar como presidente, né?
Então, eu espero que ele tenha um pouco de paciência, porque isso pode atrapalhar um pouco a relação do Brasil, acho que com os Estados Unidos e com a Europa também. Mas será que não é legal pro Brasil? Eu não manjo nada, mas será que não é legal pra gente estar sendo amigo da China, já que eles são a próxima grande potência? Total, não, precisa. O Brasil, por estar muito longe, tem um potencial de ser amigo da China, da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos. Né? A gente não tem fronteiras, não é? A gente não é ideia. Exato. Então, assim, o pior que o Brasil pode fazer é importar essa nova guerra de potência. Então, se você é de esquerda, se é pró-China, se você é de direita, se é pró-Estados Unidos. Não importa. O Brasil pode ser amigo de... Né, pode manter uma ótima relação com Cuba, Venezuela, com os Estados Unidos, com os países europeus, com os países africanos. E usar isso como oportunidade, Exato. né? Por isso, por exemplo, assim, agora tem um debate se o Brasil entra na OCDE, que é um grupo de países, acima de tudo, europeus, mais ricos. Está começando a ter também participação latino-americana, mas, acima de tudo, são países ocidentais. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas o que eu sempre digo, o Brasil pode fazer parte desse grupo e também pode fazer parte do grupo BRICS. É o único país do mundo que tem essa capacidade de, a princípio, estar bem em todos esses palcos. Né? Não é visto como 100% ocidental, também não é anti-ocidental. Tem um potencial enorme. Todo mundo quer ter uma boa relação, a princípio, com o Brasil, porque o grande problema das próximas décadas não é a pandemia, é a mudança climática. E se você, vamos dizer, a voz do Brasil vai ser muito importante. Né? A gente precisa de gente hábil para conduzir isso daí, né? Mas é uma grande oportunidade também. O Brasil tem uma matriz energética excelente, muitos renováveis, então consegue também pautar a agenda, pedir algo em troca. Né? O que isso, na verdade, um governo, acho que seja qual for o próximo governo, eu acho que tem uma chance aí enorme de pedir coisas e utilizar, vamos dizer, todo o tema da Amazônia, etc., na hora de negociar acordos comerciais ou apoio econômico também para isso.